Olá, pessoal. Nossa primeira postagem do ano de 2023. Hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Estamos, assim, com traje mais esportivo, uma camiseta regata, não apenas por conta do tempo quente que já faz aqui em Santa Catarina, pois nós estamos no verão, tem muita gente na praia, mas na verdade não se trata apenas disso. Trata-se de uma homenagem ao Edson Arantes do Nascimento, esportista do século, que faleceu recentemente. Então a questão que nós vamos trazer aqui é a seguinte: qual a relação do Pelé com a questão racial? Teria ele presenciado ou sofrido racismo ao longo da sua vida pessoal e profissional? Nós estamos ainda assistindo uma série de reportagens, depoimentos na mídia, sobretudo na televisão, nas páginas de internet, e eu não tenho notado essa questão sendo evidenciada. Então, em outros momentos, eu apresentei a vocês uma publicação de 1982, exatamente há 41 anos atrás, organizada pelo comentarista, jornalista, apresentador Haroldo Costa. Essa obra aqui, Fala Crioulo, Consciência dos Crioulos Brasileiros. Então, nessa obra, tem uma série de depoimentos de pessoas comuns, pessoas simples, de autoridades, de artistas, de atletas, de políticos negros brasileiros. Inclusive, eu já tive a oportunidade de apresentar alguns aqui a partir dessa bibliografia. E nós temos um depoimento do Pelé. Então, eu vou trazer aqui, fazer uma leitura de alguns trechos desse depoimento do Pelé, da sua trajetória de vida e também um pouco da sua trajetória de vida profissional, onde aparece sim a temática racismo e relações raciais no Brasil. Então, nesse depoimento, o autor Haroldo Costa apresenta Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como ex-jogador de futebol, relações públicas, e na época ele tinha 40 anos de idade. E ele faleceu agora recentemente com 82. Então vamos ao depoimento de Edson Arantes do Nascimento. É tudo mineiro lá em casa. Meu pai é de Campos Gerais. Minha mãe, eu e meus irmãos somos de Três Corações. Portanto, o Pelé é meu conterrâneo. Ou melhor, eu sou conterrâneo de Pelé, porque ele nasceu antes de mim. Continuando. Quando eu tinha 4 anos de idade, nós fomos para Bauru, porque meu pai foi jogar num clube de lá e foi até treinador de um time de japoneses. No interior de São Paulo, sempre houve um racismo muito acentuado, mas em Bauru, crioulos e brancos e japoneses sempre se deram muito bem.
Como geralmente acontece nas famílias negras pobres, eu também fui trabalhar cedo para ajudar no orçamento da casa. A minha primeira ocupação foi vender pastel na estação. A dona Filomena era uma pasteleira de mão cheia e pagava uns garotos para vender a mercadoria, o que não era difícil, já se vendia pelo cheiro. Eu, felizmente, estava entre os garotos escolhidos. A primeira referência que eu tenho sobre o problema racial foram as conversas que eu ouvia do tio Jorge, irmão de minha mãe, que trabalhava na Lusitânia, um armazém que vendia de tudo e onde o meu tio fazia entregas a domicílio. O que eu ouvia era que, de vez em quando, tinha uma melhora para os empregados, mas meu tio nunca estava incluído. Aí, então, era que vinham as discussões. É por causa da cor, não é? Mas o fato me marcou muito, tanto que eu sempre me lembro dele. Além disso, meu pai, minha mãe e até minha avó, que morreu há pouco, com 97 anos, sempre se queixaram da discriminação racial. Eu tinha 8 anos quando surgiu na escola o apelido de Pelé. O que eu briguei por causa dele não está no gibi. Não queria de jeito nenhum. Houve uma vez em que eu fiquei suspenso da escola 2 dias porque me chamaram de Pelé dentro da classe e eu saí no tapa ali mesmo. Quanto à origem mesmo, até hoje eu não sei. Tinha um goleiro em Minas que se chamava Bilé. E como no time lá da rua eu gostava de agarrar no gol, é possível que tenha sido por aí que o apelido apareceu. Eu xingava, esperneava, bronqueava, saía na mão, mas não teve jeito. Pegou. Além de vender pastel para a dona Filomena, eu vendi jornal e engraxei sapatos na pracinha. Quando completei 11 anos, fui trabalhar na fábrica de botas da dona Ercília como pespontador. Foi o primeiro emprego em que eu fui registrado, sem deixar, no entanto, de fazer uns biscatezinhos. Foi a essas alturas que apareceu o Tim, técnico do Santos, para ver uns jogadores, e o saudoso Valdemar de Brito disse para ele: "Olha, aí tem um negrinho que joga no juvenil que é bom para chuchu. Vai ser um grande jogador, mas o pai dele não quer deixar ele sair porque ele tem só 14 anos." O Tim não estava muito interessado. Queria jogadores mais formados, com uma certa idade, que pudesse chegar no Santos e sair jogando logo. Mas no final das contas, foram aproveitados 3 jogadores do juvenil, a linha quase completa. O menino que era o centroavante, o Picão, que era o ponta, e o Cangerê, o mulatinho que jogava muito bem. Na minha hora, o meu pai não deixou mesmo. "É muito novo", sentenciou. Um ano depois, o Valdemar de Brito fez um acordo com o deputado Atier Jorge Cury. "Olha, eu tenho um menino aí, ideal para o Santos, que está com um time em formação, com gente nova, etc. Eu acho que ele vai ser um grande jogador. Você podia fazer um teste com ele." Aí, o Jorge Cury falou com o Valdemar de Brito e cortou logo: "Eu não quero garoto nenhum com 14 anos, 15 anos. Tenho mais de 500 crioulinhos aqui no Santos e não vai ser mais um que vai resolver o meu problema." Não se dando por vencido,
O Valdemar, que era fiscal de alimentos e estava lotado em Bauru, mas estava louco para ir para Santos, apelou: Olha, se ele aprovar, Cury, você arranja minha transferência para São Paulo, está feito? Eu entrei para o Santos e Valdemar foi transferido para São Paulo. Se bem que futebol tenha sido a minha meta inicial, certamente herança do meu pai, o Dondinho. Eu pensava em ser aviador. Através do campinho onde a gente jogava lá em Bauru, tinha um campo de aterrissagem. E eu ficava ali, olhando, gostava muito. Mas a minha mãe achava que eu tinha que ser professor. Era uma glória um professor crioulo. Na rua, a gente jogava bola de vez em quando. Quando uma vidraça era estourada, todo mundo se mandava. Mas adivinha de quem era a culpa? Do Negrinho, filho do Dondinho. Podia ser qualquer um, mas aí iam logo lá em casa fazer queixa para o meu pai. E muitas vezes eu nem estava jogando. São essas coisas. Mas voltando à minha contratação pelo Santos, no dia em que fiz o primeiro treino, o falecido Lula, que era o treinador, disse logo que eu tinha qualidades. No dia seguinte, treinei com o time misto, isto é, que tinha alguns profissionais incluídos, e meu treino foi ainda melhor e me contrataram no mesmo dia. Eu me lembro que não tinha calças compridas para viajar e foi um corre-corre danado. Meu pai teve que arranjar um brim azul e minha mãe fez uma camisa de saco de linhagem para quebrar o galho. E lá fui eu, meio assustado, meio contente, já com saudades de Neuza Sakari, filha de japoneses e que foi minha primeira namoradinha. Os pais delas não se importavam com o nosso namoro, mas alguns implicavam, não sei se por inveja, por brincadeira ou por mau caratismo mesmo, e diziam: Como é crioulo namorando japonesa? Mas a gente nem ligava. Eu saí de Bauru com o coração desse tamanhinho por causa da Neuza. Doce Neuza. Na revista Pelezinho, que o Maurício de Souza fez, a japonesinha Neuza também está como uma personagem. 6 ou 7 meses depois, eu já estava progredindo no Santos, já tinha feito até gol no juvenil. Foi quando eu quis fugir da concentração para ver a Neuza. Mas o roupeiro não deixou eu sair. Você está louco, rapaz? Pode ser multado. Podem até te mandar embora e você já está com a carreira quase feita. Não faz isso. Por mais que eu argumentasse, não houve jeito. Não me deixou sair. Fiquei na saudade. A primeira namorada que eu tive em Santos, conheci num dos dias mais infelizes da minha carreira. O Santos fez um campeonato juvenil e eu fui jogar. Como eu tinha pouca idade, joguei no juvenil num domingo e teve a decisão do infantil no outro domingo. Como era na faixa dos 14 a 17 anos, eu podia jogar. Já era um garoto conhecido mais ou menos pela torcida. Já dava uma de profissional. Me puseram para jogar, me puseram para ajudar o infantil contra o Jabaquara. Acontece que nós perdemos o título, eu perdi um pênalti e um montão de gols. Eu entrei para reforçar, imagine só o que o pessoal me gozou. Pois foi na saída do campo que eu conheci a Eunice, uma escurinha bonitinha que me balançou na hora. Mas eu briguei pouco tempo depois porque ela namorava um outro cara mais velho do que eu. Não gostei.
Aos 17 anos, foi a minha primeira estreia na seleção brasileira, na Suécia. Na Suécia, só tem loira e elas adoram um crioulo. Você tem que se esconder porque elas não dão folga. Os jogadores mais experientes, o Mauro, o Bellini, que era metido a boa pinta, o Nilton Santos, todos eles falavam para nós, os mais escurinhos: o que é que vocês têm? Estou aqui com dólar no bolso e só vocês é que saem com as garotas? Eu era garotão mesmo. As meninas ficaram muito amigas. Tinha também 16, 17 anos. Foi aí que começou a onda de dizer que Pelé só gostava de loura. Ficamos 2 meses na Suécia. O Brasil foi campeão. Teve gente que até deixou filhos lá, como o Garrincha, por exemplo. Mas quem ficou com a fama de gostar de loura e só de loura foi o Pelé. Eu gosto de mulher que saiba e possa manter uma conversação agradável, inteligente, porque para sexo está cheio por aí. É importante ter um bom papo. Eu tenho a impressão que as pessoas que até hoje batem na mesma tecla o fazem por racismo. Eu não tenho nenhum problema dentro de mim, dentro do meu coração, contra o branco, apenas por ser branco. Aprendi sempre a valorizar o homem através do seu pensamento e das suas ações. É a partir dessa observação que a pessoa pode ou não pode ser minha amiga, merecer o meu respeito. Sempre disse que não sou de carregar bandeiras, mesmo ainda as que querem botar nas minhas mãos. Tenho consciência que se posso fazer alguma coisa pela minha raça, é através do esporte, como eu fiz. Foi agindo da maneira como agi. Não adianta ficar falando aí da boca para fora, fazendo média com a plateia, como tem muita gente por aí fazendo, brancos e pretos. Prefiro juntar gente num campo de futebol ou mesmo através do contato pessoal, contribuir para um melhor entendimento entre os homens. Aonde eu vou, onde eu entro, é um negro que está entrando lá. Se é um lugar onde negro antes não entrava, então entrou o Pelé. A porta está aberta. O precedente também. Sabendo da influência que exerci nos mais jovens, sempre cuidei da disciplina, do bom exemplo, o que para muitos é apenas caretice. Infelizmente, não se faz a diferença no Brasil, por exemplo, entre o craque e a pessoa. Misturam tudo. Se você nos Estados Unidos vai a uma boate, a um restaurante, vai dançar com uns amigos, então é um programa nitidamente social. Aqui logo aparece quem escreva no jornal que você está bêbado, dispersando energia. É sem dúvida nenhuma um reflexo colonialista. Você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nada de divertimento, principalmente se for no mesmo lugar, entre aspas, do senhor. Por isso é que eu sempre me poupei, não por temor, mas porque queria salvaguardar a minha imagem de atleta. Tem muita gente que me quer ver metido em política, ou que eu pegue ou vá pegar a bandeira do racismo. Ao contrário, porque eu sou um bom jogador de futebol ou porque eu tenho nome. O que eu me propus foi fazer bem a minha profissão. Se todos os negros e todas as pessoas, independente de cor, procurassem fazer bem a profissão deles, estariam fazendo muito pelos seus. Eu já fui procurado 500 mil vezes para entrar em partido político, mas eu nunca me senti preparado para a política.
Então eu não vou entrar só porque sou Pelé e desandar a fazer besteiras. O dia em que eu entrar na política, pode ter certeza que antes eu estudei muito, me preparei para fazer bem. Esse negócio de me cobrarem posições de opiniões, eu não ligo. Falam tanta coisa que eu disse ou que fiz que se eu ligar mesmo, vou ficar maluco. Hoje em dia, eu constato que a situação do crioulo no Brasil já melhorou muito. Deu uma subida, há mais consciência. Infelizmente, a infraestrutura do sistema não dá muita condição. O analfabetismo, por exemplo, continua sendo a maior epidemia para o negro brasileiro. De qualquer maneira, vamos galgando pouco a pouco os escalões sociais. Eu, pessoalmente, sempre defendi a tese de que é evidente que existem alguns resquícios de racismo em certas pessoas. O cara é racista e pronto. Tem gente que não gosta de português, tem gente que não gosta de judeu e tem gente que não gosta de negro. Mas mesmo estes têm que aguentar evidências contra as quais nada podem. No dia 15 de abril de 1981, eu recebi em Paris o prêmio, o esportista do século. Quem recebeu foi Pelé, um negro brasileiro. São essas coisas. Ponto. Então, este foi o depoimento de Edson Arantes do Nascimento, em 1982. Posteriormente, ele se tornou ministro especial dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Estou acrescentando porque ele mencionou a questão da política também no seu depoimento. Então foi essa a homenagem que nós aqui do Africanidades Conectadas fizemos ao Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, na data do seu passamento, da sua morte. Continue conosco, acompanhando em 2023 o nosso canal que trata de temáticas de africanidades em África e nas diásporas. Um grande abraço a todas e a todos e que tenhamos um ano de 2023 melhor do que o de 2022. Sempre almejamos o melhor, sempre trabalhamos para o melhor. Axé, e a luta continua.